Boa noite. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Boa noite, Sossô. Karina, boa noite, Lelê. Faça um ok só para eu saber que o som tá legal. Por favor, alguém. Saber que vocês estão me ouvindo. Oiê! Boa noite, Janice, querida, quanto tempo? Ai, obrigada, obrigada. Que bom saber que o som tá bom. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês na minha terceira live, dentro deste olhar de como preparar os filhos para o mundo, como preparar os filhos para a saída de casa, para a vida adulta e nos prepararmos também como mães. E esse mês de maio é um mês muito especial, porque é o mês das mães, e eu escolhi fazer um trabalho diferente. Todas as quartas eu vou chamar alguém, uma mulher, uma mãe, para vir conversar. E hoje nós vamos conversar com uma mulher que eu admiro muito, a Marilis Mello. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para chamá-la. Vocês sabem que eu estou ainda aprendendo a fazer essas coisas. Deixa eu ver como que eu chamo a Marilis aqui. Marilis, cadê você? Onde que eu te acho aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo descobrir. Onde que está? Desculpem aqui a demora, mas eu estou tentando achá-la aqui. Cadê você? Aqui. Marilis, vamos ver se eu conseguir te chamar. Aê! Deu certo! Que coisa boa! Muito bom! Muito bom! Deu. Obrigada por você ter Falei? vindo, obrigada por você estar aqui. Olha, eu quero falar uma coisa. A Marilis é uma mulher que eu tenho assim uma admiração enorme. Ela é uma mulher de muita coragem, determinação, força, uma energia que, olha, só quem conhece sabe a energia que ela tem, energia de ação, de fazer acontecer, né? E, e que tem uma história de vida maravilhosa. E eu assim, estou muito feliz que você topou fazer essa conversa. Ela também é consteladora, também é terapeuta, então a gente vai fazer uma conversa muito interessante, porque através da experiência dela como mãe, que já vivenciou a saída de 3 filhos de casa, a gente vai pontuar um pouquinho sobre as leis sistêmicas, que são as 3 grandes leis que são o embasamento da constelação familiar. Então, eu viro e volta, falo nos meus vídeos, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio das trocas. Então, através da história dela, que é uma história maravilhosa, e a gente estava conversando, e ela vivenciou essa saída de filho de casa de formas diferentes, né, Marilis? Cada um deles teve Sim, uma, uma peculiaridade, uma idade diferente, uma razão diferente, foi uma vivência diferente, né? Então a gente vai tentar trazer as histórias sim, dela e pontuando com essas leis para ficar uma coisa até mais interessante, mais prática para as pessoas entenderem o significado de cada uma dessas leis, né? sim. Ai, Cris, eu quero agradecer aqui a você também por lembrar de mim, né? Como você está fazendo um projeto diferente também um pouquinho no mês de maio, que a gente comemora, celebra, né? Eu acho que Dia das Mães é todos os dias, Natal é todos os dias, Dia dos É Pais é isso todo aí, dia, e Dia de é Viver é isso todos aí. os dias.
Mas às vezes a gente tem dentro de um calendário algumas datas para comemorar. Isso é muito bacana, porque a gente faz um momento mais voltado para isso. E falar um pouco da minha história, eu fico feliz, né? Hoje a gente conversando um pouquinho, veio lembranças que eu não estava nem lembrando mais, mas que faz muito sentido, é significante, e quando a gente pode passar por aquela experiência e olhar para lá, falar assim, uau, passei e agora eu ressignifiquei, né? O que, que eu aprendi com aquilo? E eu acho que é esse o trabalho, quando a gente também traz o que hoje nós duas podemos dizer dentro a nossa contribuição para a comunidade, né, para o outro, é trazer um pouco É, da nossa experiência com algumas técnicas que às vezes a gente vai fazendo cursos, vai aprendendo, para poder é também ser esse verdade. canal de contribuição, As né? Então nossas isso é muito bacana. transformações, né, são muito importantes que a gente faça, a gente compartilhe, porque como humanos, como seres humanos, vivemos histórias semelhantes, dores semelhantes, e então é fundamental a gente fazer esse tipo de troca, né? Porque a nossa história conecta com a história do outro, aquele que está escutando pode se beneficiar e vir a ter uma cura só de estar ali, se sentir acolhido também, né? E ver que não é o único que está passando por aquilo. Então é muito importante. Isso é bacana porque fortalece a gente, como você fala assim, não é a única, não sou a única que estou passando por isso ou que eu já passei. E a gente fala assim, uau, eu passei e o dela está ainda diferente do meu e estava talvez mais difícil. Uau, como que a gente sai disso? Como que eu saí? Então, acho que isso é muito bacana para a gente realmente dar uma superação, né? Mulheres que passam por isso, o ser humano que passa por qualquer situação, e a gente É. falar dos nossos filhos, como que causa esse impacto, é, é bom e às vezes é doloroso, mas é Não, e quando o gostoso. filho sai de casa, é um processo, né, Amarilis? São tantos anos a gente convivendo com aquele amor maior das nossas vidas, né? Acho que não existe, assim, uma sensação, quando a gente se torna mãe, a gente tem aquela sensação de descobrir o verdadeiro amor incondicional, né? E, e aí a gente... É muito importante a gente estar preparada para o momento em que eles resolvem seguir os seus caminhos, né? E, e eu queria que você contasse um Sim, pouquinho da e sua experiência como mãe, cujos filhos foram saindo isso. de casa. E é bom quando a gente fala assim, como que é passar pela experiência do filho saindo. Uhum. Mas nós também somos Exato, filhos e que nós exato. também Vivenciamos esse saímos. processo. Só que quando a gente vivenciou esse É, processo, a gente estava em outra função. E aí a gente não tinha uma noção de quando depois que você gera um filho, que você está na maternidade, como é passar por aquilo que um dia eu passei por aquilo que você é passou. verdade. Então é bem É um legal olhar hoje a gente poder fazer completamente isso e diferente olhar quando para a gente isso. é jovem e a gente vai viver a vida, né? É outro olhar, é outra Sim, expectativa, é sim, outro tudo, né? Então é sim, muito interessante sim. mesmo. É muito legal. Mas falar um pouquinho da minha história, né? Para alguns que já me conhecem, eu sou a Marílias, né? Sou mãe. Na realidade, de acordo com essas técnicas que a gente vai aprendendo, a gente vai, né, tomando conhecimento até de algumas perdas que a gente tem. Então, tive perdas, mas que na realidade eu sempre me apresentei Uhum. como mãe de três. Então, na realidade, hoje, recapitulando, até com a crise, de novo veio outra memória. Eu falei, uai, será? Então, aparentemente, a gente faz um convite, eu gosto de fazer esse convite para mim e algum dia aí para quem está assistindo. Eu tive, eu acho que 6 gestações, né? 3 estão no meu coração e 3 estão presenciais aqui comigo. E essa caminhada com filhos, e eu morando já aqui nos Estados Unidos, porque eu tive duas, foi interessante que agora que veio, olha, Cris, a gente fala do filho que sai, mas quando eu vim, eu deixei meus filhos para Olha, trás. Então, olha aí. Então, olha que impacto que é. Eu tive um momento que eu tive que deixar eles para trás com a minha mãe e eu vim para os Estados Unidos. Então, se você olha na faixa etária você deles, quem vê. saiu de casa fui eu.
né? Nem Então, se veio dava agora aqui para mim conta que eu não tinha disso, nem do lembrado disso. movimento. Do movimento. Então, quer dizer, isso também a gente, por alguma razão, como pais, pai e mãe, a gente também se ausenta, né? E aí chega um momento que eu estou aqui, os filhos vieram nessa trajetória de América como imigrantes, todos nós temos aqui um pouquinho. Os filhos chegam a uma certa idade que eles também Sim. querem buscar algo deles. E eu tinha a Ana Carolina, tenho a Ana Carolina sendo a mais velha, Bruno e João Paulo. Lógico que no decorrer ali, eu depois fui agora achando, né, aonde que Uhum. eu tive essas perdas. Que é bacana, a gente vai dando lugar também para esses filhos que não puderam ficar. E a primeira experiência foi realmente a Ana Carolina Quantos saindo anos de ela casa. tinha? Ela estava numa faixa Uhum. etária entre 20 a 21. Tá? Ela estava mais ou menos nessa faixa etária de 21. Então, eu entendi assim, era como se fosse um afronto para mim. Mas, ao mesmo tempo, o que que era? Ela já estava trabalhando, ela já estava tomando conta das coisas dela, ela já tinha comprado o carro, ela já estava toda na parte, né, de uma estudante, tudo certinho, já trabalhava, estava estudando, e nesse contexto ela resolve sair. Então, para mim, naquele exato momento, se hoje você fosse lá naquela cena do crime e falar, eu ia falar assim, isso é um afronto. Interessante. Mas eu entendi com a dor esse momento dela também buscar algo para ela se ajustar, algo para ela sonhar, algo para ela que ela pudesse falar assim, Uhum. deixa eu ir fazer o meu caminho, Uhum. mesmo que eu erre. Então não foi fácil a saída dela, ficou uma saída meio até truncada, eu posso dizer assim, com um pouquinho acho que de raiva, um pouquinho de coragem e olhar para um filho que a coragem que ela estava tendo e que eu queria estar abençoando, mas ao mesmo tempo eu que Sim. estava ali E com aquela você dor da acha, mãe, né? desculpa te interromper, E eu você acha fiquei que essa tua sensação de não vou chamar, entre aspas, não abençoar, né? De verdade, verdadeiramente, impactou em alguma coisa o processo dela? Foi mais difícil o processo dela? olha, eu acho que eu admiro a coragem, tá? Então acho que isso foi um passo que ela fez, que isso fez ela sair determinada para buscar a caminhos novos, Uhum. buscar depois crescer. Só que naquele momento a gente olha como uma menina. E aí a gente entra É. numa rivalidade. Né? Tá saindo para fazer isso, para poder querer que agora pode morar sozinha, que agora pode fazer isso, que agora Olha pode fazer aquilo. só, deixa eu falar uma coisa. Estão dizendo que Então tem um foi outro áudio esse. no paralelo. Você acha que tem algum som aí? Você consegue diminuir? Não? Tá. Eu acho que era uma música ali atrás. Deixa eu ver Melhorou. aqui. Vê se Agora, melhorou. peraí. Não, agora voltou. Agora tá bom. Pera aí. Vê. Sim. Tá. Eu acho que era alguma coisa que estava ligada até aqui no. Então, o que que acontece, Cris? Naquele momento, eu me senti assim. Foi um momento de afronto, como eu digo, porque era um momento de crescimento que a gente vê o filho indo, mas ao mesmo tempo É, é como se falasse assim: ele poderia sim. ficar aqui, ela poderia ficar mais um pouco, que não tem necessidade disso, para que vai isso agora, para que vai fazer aquilo? Mas isso eu fui trabalhando, com um pouco de sentimento, com dor, mas depois eu olhei a coragem que ela fez aquele passo, Uhum, assim como eu lá atrás também uhum. tive essas coragens. Só que no momento que você está fazendo isso, ou passando, você não olha o que você fez. Você está olhando só naquele Exato. momento que você está E ali com o também seu filho naquela fazendo isso. época, você não tinha o conhecimento, esse olhar, essa amplitude de visão que hoje você tem, né? E que, e que é transformadora quando a gente tem essa possibilidade eu me sinto muito abençoada de poder ter a minha filha saindo numa fase em que eu já tenho esse conhecimento, já tenho essa visão, esse olhar diferente de saber o quão é importante eu estar bem para esse momento, eu aceitar, eu olhar para ela como capaz de que ela dá conta, né? Fluir, vamos dizer assim, aquela coisa do aceitar o ciclo da vida, né? Aceitar a mudança. E isso é muito fortalecedor para os nossos filhos, né?
Sim, mas é isso que eu tô te falando. Tem uma mistura, eu não sei se com você, eu com outras mães aqui, mas tem hora que tem um momento, parece que. É lógico que Uhum. eu tive três experiências diferentes. Então, naquele momento, era como se, ai, eu quero minha liberdade, ai, eu Sim. quero, eu já posso, eu trabalho. Então, Sim. parecia que agora ela podia tudo. E E aí a foi gente bom que sente isso você daí, deixou. É, como se sim, mas você quisesse deixou ela aí, afrontar. né? Deixei. E o bacana que foi o seguinte, Uhum. ela acabou não indo morar sozinha, tá? Nós temos um amigo, ele já é tipo um senhor, ele é americano, mas que a gente conheceu desde quando a gente chegou aqui. E ele, de vez em quando, acolhia, sabe, nesse sentido, também essas jovens que queriam estudar ou que queriam ficar mais perto da faculdade. Ele morava realmente aqui na Gleides, perto da FIU, Sim, então para lá que ela sim. foi. Aí eu fiquei mais tranquila também, com o coração da mãe, mas assim, ufa, pelo menos está ali, né, a casa do Bob, e que a gente que já conhece, que a gente já sabe. Então, esse foi o primeiro passo, né? O sair dela ali foi muito legal porque ela criou a coragem, mesmo não morando sozinha, alugando apartamento, mas ela fez o primeiro passo. E que, consequentemente, depois ela alugou um Sim, apartamento sim. e morou sozinha. Então, quer dizer, aí você vê aquele crescimento, você vê o filho você podendo deixar ir e você vê, nossa, ele é capaz, olha que legal, olha, ela está fazendo isso, ela está assumindo Não, aquilo. eu Mas não foi imagino, fácil. principalmente porque a tua vivência, você exerceu as duas funções, materna e paterna, né? Em uma pessoa. Você foi a mãe e pai dos Sim, seus filhos. Então, é uma sensação de responsabilidade maior, porque você não estava dividindo essa responsabilidade com alguém. Né? E é muito legal, assim, só é, aproveitar o gancho, só falar um pouquinho, para quem não conhece, dentro do olhar sistêmico, o que é a função materna e paterna. A gente fala muito nesse olhar das constelações em funções, porque na ausência de um dos pais, uma outra pessoa pode exercer essa maternidade ou a paternidade. E ambas são extremamente importantes, né? A criança ela se torna pronta para o mundo quando ela tem essas duas alguém que tem exercido essas duas funções em sua vida, né? E você foi essa pessoa que exerceu as sim. duas. Então, É, e assim, eu no momento da que eu passei tudo isso, né, desde a época do Brasil, por mais que eu exercesse ali as duas funções, mas a gente não tinha toda essa noção, esse conhecimento que a gente pudesse fazer uma compreensão claro, melhor sim. enquanto estava passando. Então foi um pouquinho assim, no Totalmente. peito e na raça, vamos lá, Exato. Com vamos ver o que que certeza, total acontece. peito e raça. E coragem. Por isso que eu falei. E, e a coragem de você tomar decisões, de você, quando eu vim para cá, eu deixei os três no Brasil, vim primeiro, depois minha mãe traz eles novamente. Então, era uma situação. Agora, foi muito bacana, Cris, porque nesse período que eu vim primeiro, que era para ficar por poucos meses, deu 1 ano e 8 meses, que aconteceram várias outras situações que eles, né, não puderam vir logo, e eles ficaram com o pai. Então, eles puderam estar naquele momento resgatando a convivência do pai. Então, isso foi bem legal. E eu transferi a guarda para ele, tá? Porque isso foi uma coisa que veio dentro de mim na época, que eu falei assim, eu vou fazer pelo juiz tudo bonitinho, porque eu não estou abandonando. Eu estou transferindo a guarda provisoriamente enquanto eu vou na frente para me fazer, né, abrindo o caminho, fazendo as coisas. E aí eu fiz tudo legalmente, E transferindo a guarda para ele. você sempre teve esse olhar de inclusão desse pai, né? Isso é Sim, sim. extremamente No importante. início não foi fácil não, tá? Quando eu me separei, eu vou confessar aqui, não foi fácil, porque eu entrei na dor da mulher, da mãe misturada, que o pai não tá ali, que o pai tá não sei o quê. Foram, eu me lembro, 3 meses, tá? Eu entrei nessa dor, Sim. desse negócio de fazer o julgamento. Mas um dia eu peguei e falei assim: quer saber de uma coisa? Para que eu estou fazendo isso? Então eu tive muita presença assim, quem sempre foi muito meu guia, eu sempre carreguei muitas crianças para ir para a igreja, então eu frequentava grupo de oração com as crianças, era aquele movimento, eu trabalhava e ainda tinha tempo para isso junto com as crianças. E aí um dia eu peguei e falei assim, beleza, a frase que eu usei, a maré vai vir e do jeito que ela vier, ela vai voltar. Não vou fazer interferência nisso daí.
E eu quero deitar com a minha cabeça no travesseiro e falar para Deus: os filhos que você me deu, eu estou aqui fazendo isso e isso. A outra parte, ele vai falar para Deus: não sou eu. E eu não tinha Sim, nada de coisa sistêmica na época, nem nada, mas eu queria fazer o que eu estava dando conta e exato, que eu poderia exato. prestar conta. E a partir dessa decisão que eu tive, eu, nos 3 primeiros meses eu fiquei Uhum, meio dificultando, fazendo guerrinha, eu pude abrir essa mão e falar para ele, para o pai. Antes dele pegar as crianças, tá? Eu falei naquele dia assim, olha, falei tudo que eu queria para ele, sabe? Falei assim, a partir de hoje você pode vir quando, a hora que quiser, quiser dar pensão, não quiser dar pensão, o que você quiser fazer. Eu isento de qualquer coisa. olha, Eu vou fazer a minha parte. sem Beleza? E daí foi dúvida, sem libertador para dúvida. mim. Foi Exato. libertador porque eu toquei minha vida. Eu não fiquei com resquinho, com não Uhum. sei o quê. Eu toquei minha vida. E aí, para mim, E hoje, olhando permitiu, para tudo, e foi a permitiu que melhor ele coisa que fosse eu fiz. pai, né? Porque da forma dele, da Sim, da forma que forma era possível dele, para ele, sabe? né? Que é o que a gente faz o nosso melhor, né? Sim, sim. Então, essa foi a experiência e eu acho legal porque, assim, eu acabei, nesse momento, deixando ele ser quem ele é, do jeito que ele tinha condição, sem a gente saber hoje desse conhecimento que a gente traz do olhar sistêmico, mas eu fiquei livre, eu continuei criando os meninos com uma questão muito assim, uau, Uhum. estou feliz, estou indo. Se ele pegou, se não pegou, eu pego, eu levo, eu brinco. Os vizinhos fazem parte da vida deles, o pessoal da época que eu trabalhava no banco. Então ficou uma comunidade. Não era porque o pai não veio, porque eu E não você tinha sabe tempo, que não. Todo isso mundo de fazia você junto. não ficar esperando ou exigindo, ou enfim, aceitou, você aceitou o pai dos meninos do jeito que ele é. E isso é muito fortalecedor para os filhos. É extremamente fortalecedor e ajuda Sim, demais no processo quando eles se tornam adultos e vão seguir suas vidas, né? Porque eles conseguem entender que eles se sentem aceitos pela mãe, porque a mãe aceita o pai. é. E aí foi esse processo, né? A gente chegou aqui também, tudo isso. A Ana Carolina foi, né? Ela chegou aqui com 16 anos, 15 para 16. Então teve isso com menos de 5 anos. A menina terminou ali o high school, já estava fazendo isso e teve essa saída. E ali eu aprendi um pouco a deixar. E aí Sim. ficaram dois dentro de casa, né, Cris? Que aí eu ainda tinha o Bruno e João Paulo. Só que nesse interino, aliás, mesmo que a Ana Carolina em termos de idade saiu, mas a gente teve um co-impacto nesse processo que foi com o Bruno, o meu do meio, porque eles têm uma diferença de um Dela para ano ele, o e primeiro para o meio. segundo. Eles têm uma diferença de um ano e meio. Então, assim, o Bruno, ele. Nossa, agora até eu fiquei confusa, menina, porque ele até Ele saiu, também. ele saiu mais cedo do que ela. Foi ele que saiu primeiro. Foi ele que saiu primeiro, foi, porque a diferença deles é E um ano e meio. Tá conta, vendo? Tem hora que a conta a gente, até a história gente nas dele. Eu histórias. achei muito interessante. É, então, o Bruno, meu do meio, né, achando aquele garoto ali que ainda Tá, estava fazendo as coisas ele para a estava no gente high ainda school, criar um né? mundo diferente que a gente sonha. Ele estava no high school, ele estava já namorando. E uma surpresa quando ele conta a notícia que a namorada, que é uma brasileira muito querida, também minha nora Débora, estava grávida, que eles estavam grávidos. Ele 17 anos, ela já tinha feito 18, e Uhum. eu, uau, o que, que eu vou fazer com isso? Aí foi realmente um momento que eu falei, nossa, será que eu vou dar conta? Porque aí eu olhava para ele Sim. como uma criança, um adolescente, para a gente criar, né, uma nova situação dele ser pai. E aí eu falava, meu Deus, como que vai ser isso? Como que vai ser isso? O menino está terminando, ainda terminando não, tá? Faltava 2 anos de high school, então não estava terminando, tinha 2 anos ainda. 2 anos corrido, assim, que ele tinha acabado de terminar o segundo, Sim. né, período, são 4 anos de high school. E eu chorava muito, tá? E um dia ele já, nas férias, ele arranjou trabalho, a gravidez, né, já estava correndo,
E ele chegou um dia do sábado, que ele só tinha folga no sábado, porque durante a semana estava trabalhando. E ele chegou assim para mim, eu no sofá chorando, nesse sábado. Ele olhou e falou assim para mim: mãe, quero um dia nunca ninguém falar que eu não Olha, honrei o que você me ensinou. Aí eu falei assim: mas Bruno, você ainda é muito jovem, e tudo isso a gente tem que administrar. Ele falou assim: a senhora me ensinou uma coisa, a gente tem que pagar pelo que a gente faz, ou que assumir o que a maravilhoso gente isso, hein? faz. E naquele sábado, quando ele falou isso para mim, ele trabalhava limpando barcos que nós tínhamos arranjado para ele. Só que naquele dia ele tinha feito a grama da casa desse senhor que era dono dessa empresa de barco. Então ele chegou muito sujo de grama, de o sol da Flórida, e ele suado ali falando isso, eu falei assim, tá, vamos ver o que, que Deus nos reserva e o que, que você vai fazer. Só que aí eu também fui um pouco dura. Não estou aqui para morrer na praia. E não trouxe vocês aqui para a gente morrer na praia. E aí, Cris, a gente só tinha um carro, que era meu, Sim. todo ele ainda jovens, os meninos. E ele pegou e ia a pé até a casa da Débora, né, várias vezes. E nesse decorrer, já estava, acho que a Débora já tinha até ganho o neném, como que foi, e ele ia a pé. E eu falei assim, ficava com o coração na mão, porque eu podia levar. E não é fácil, eu moro em Pômpano, na Sempo naquela época. E a Débora morava em Era Boca, na 18. longe. Era um Então, trechinho, era um longe. trechinho expressivo, né? E ele ia assim mesmo. E eu falei, ele vai ter que fazer isso, não tem outro recurso. E aí eu peguei um dia, uma amiga deu uma bicicleta para ele poder ficar mais fácil, ele poder ir de bicicleta. E assim foi a caminhada dele. A neném nasceu, a Kelly, a Débora com os pais, ele comigo, né? Só que quando a gente assustou, tanto os pais dela quanto eu, eles Uhum. alugaram um apartamento. Aí nós ficamos doidos, como que eles iam Você pagar? tinha o quê? Ele 18, estava já 19, trabalhando, 18? ok, mas estudando. Ele tinha, ele estava no último ano do high school, que a Débora, a Kelly já tinha nascido, eles alugaram o apartamento e foram morar no apartamento e ele entrou num plano de sair da escola mais cedo e foi trabalhar no Uhum. Subil, que era um em frente à escola. Aí eu tive que autorizar também fazer isso, e aí ele foi. Então ele estudava até as 2, das 2 ele ia para sabe, fazia o fechamento. E os colegas ajudavam, o colega dava carona, sabe? E assim eles foram. A Débora, que também estava trabalhando já, e ela tinha terminado o high school primeiro do que ele. E assim eles foram tocando a vida. E a gente, é lógico, os pais dela dando apoio e eu também. Então isso foi muito assim, era triste para mim num primeiro momento, porque eu falava, como que ele vai dar conta disso? Como que é fazer isso? Mas com a fala dele, mãe, a senhora sempre me ensinou que a gente tem que É. honrar e seguir aquilo É que a gente aquilo faz. da gente Então, que era tipo assumir assim, as nossas responsabilidades, ensinar para os assumir filhos as que todas as responsabilidades. ações têm consequências. E a gente, uma vez que a gente escolhe um caminho, né, a gente assumir a consequência daquela ação. É sensacional. É. E hoje eu fico muito orgulhosa, porque se a gente fosse falar, tem muita coisa dessa trajetória de Bruno. Veio a neném, depois eles foram trabalhando, foram fazendo, vieram outros filhos. Hoje, atualmente, ele está com Com quatro a esposa, crianças. com a menina da primeira, Com a a mesma esposa, com a esposa. Débora, eles têm Você vê a 4 vida. filhos. A Kelly hoje está com 16 anos, o Caio já está com 11, a Kate com Uau. 9 e a pequenininha com 5. Então, é assim, eu falo, calma aí, não precisa trazer mais não, já chega, já sou avó. E cada etapa do Bruno teve vários momentos. Eu acho que isso aí a gente tem que até um outro dia fazer uma live, porque foi muito legal ele trabalhar isso. Mas ele tinha um sonho, tá? Assim como a Ana
Carolina, quando saiu também, né, criando aquela independência, já estou me formando na faculdade, já moro sozinha, então, quer dizer, você vê que a pessoa já está engrenando. Mas o Bruno, com tudo isso que foi muito prematuro, ele falava para mim assim, desde quando ele chegou aqui, eu quero ser da polícia. Aí eu falava assim, esse menino deve ter visto algum filme muito, um seriado longo aí que ele não tira isso da cabeça. Como veio a gravidez antecipada, aí na situação de ter que trabalhar para sustentar, eu falei, o sonho não vai se realizar. Mas aí ele chegava para mim e falava assim, mãe, eu ainda vou ser da polícia e da SWAT. Aí eu falei, como assim? Mas tudo bem. Aí eu só falava para ele assim, corre atrás do seu sonho. Se o seu sonho tinha uma linha reta, hoje ele Uhum. faz uma curva, mas você tem que estar ali com ele. Então, isso foi muito bacana, porque teve toda essa situação e ele falava disso. E aí chegou um momento que ele falou: mãe, eu vou fazer as provas. Então, ele teve que escolher uma faculdade, uma escola da acadêmica, que ele pudesse receber para estudar, porque era só ele o provedor da casa naquele momento, né, e tudo. A Débora também fazia outras coisas, mas tinha as crianças. E aí ele realmente teve que fazer umas matérias acadêmicas primeiro no college, para ele ingressar. Ele olhou uma academia e ali ele fez a prova, né? Foi muito bacana porque a gente fica assim, orgulhosa, a gente fica com medo de uma profissão dessa, mas ele foi, passou, teve os percalços lá, mas ele, quando saiu o resultado, ele falou, nossa, não foi fácil, eu não imaginava. Então a gente ficou vitoriosa. E ali eu falei assim, pronto, tá casado, tá com os filhos, nessa época ele só tinha até os 3. Eu falei, ele vai agora sossegar, porque ele já é da polícia e acabou. E ele falava, você é da SWAT, você é da SWAT. Eu falei, o Bruno tá sonhando muito, mas deixa pra lá, vamos sonhar. Aí eu brincava, Sim, eu nunca desanimei sim. nada. Falava, então vamos lá, isso mesmo. E um dia ele pega e manda uma mensagem no grupo da família, e ele pega e fala assim, família, peço orações que a partir, eu vou ter um teste de 24 horas. Então começa meia-noite daquele dia, né, daquela noite ali que ele já colocou, até amanhã, à meia-noite. Aí eu falei, mas teste de quê, meu Deus? Aí ele falou, eu me inscrevi e vou Olha, fazer a prova da determinado, SWAT. hein? Aí eu falei, gente, como? Caraca! E eu ainda falei assim, não, não é possível. E assim, aquele dia, para mim, eu fiquei na sensação de angústia, não angústia, mas aquela expectativa. Ai, será como que ele tá e que não sei o quê, porque era psicológico, era tudo, trabalhava todo, esforço físico, tudo que você puder pensar, né? Então, quando chega no final da tarde, a mensagem no grupo, ele dando um testemunho de como foi a prova e como teve desafios que ele pensou, o momento de ele falar, não dou mais conta, meu corpo não dá. Mas ele resistiu e ele conseguiu concluir a prova e passou. Então, assim, hoje, né, é um menino novo que eu considero nessa idade ainda, já com essa família linda, com essa profissão que ele escolheu, que ele tem desenvolvido. E sair cedo, quando eu olho lá para trás, eu em lágrimas lá na poltrona chorando, e ele falando para mim, vou honrar o que eu escolhi, o que por um momento de não ter a maturidade, mas vou honrar aquilo, eu fico muito E orgulhosa, você sabe, confiou, né, de Amarilis? E ver esse você confiou no resultado. processo, você confiou que ele daria conta, você entregou, e isso é uma das coisas que são, assim, é uma coisa extremamente desafiante para nós mães, né? Esse soltar é muito desafiante, essa Sim, coisa do desapegar, do deixar, tá bom, meu filho, vai, então vai. É isso que você quer? Vai. É difícil, né, muitas vezes pra gente, mas esse é o caminho, porque é isso que vai fazer com que ele se sinta sim. realmente seguro de trilhar o seu, né, fazer a sua história acontecer. E você vê que história linda de sucesso, né? É, então, e quando a gente traz um pouco desse olhar sistêmico das ordens do amor, né, que a gente fala desse pertencimento, então para mim um pouco, eu sempre fiz pertencer o pai deles, mesmo na minha relação ali, e depois Bruno, quando escolhe, chega aqui, a gente vem para os Estados Unidos, que é uma coisa que tava, o menino que resolve, escolhe a cidade. Aí, naquele momento eu não entendia nada, por que o Texas, por que essa cidade, por que aquilo, sabe, Cris? Hoje, depois que a gente passa pelo processo de estudos, de conhecimento, aí eu falo assim, nossa, aí para mim também tem uma força maior que é Deus, a presença de Deus sempre foi muito forte na minha vida. Eu entendi por que ele foi parar no Texas, sabe?
Aí eu falei, caramba, por que que o Texas, a gente tá aqui na Flórida, ele podia estar aqui perto da gente e tudo, né? E foi muito bacana, porque eu tenho uma passagem dentro da minha história aqui dos Estados Unidos, né, como imigrante, que também foi difícil e às vezes traz algumas consequências. E eu achei bacana que é onde que eu O encaixo equilíbrio. bem essa ordem do equilíbrio em dar e receber. Né? Eu tive uma Uhum. situação imigratória no Texas e hoje meu filho No serve a Texas. esse país no Texas. Então eu falei assim, quando eu entendi as ordens sistêmicas e o equilíbrio em dar e receber, então é como se ele tivesse hoje, né, de uma forma, olha, minha mãe teve essa situação, mas hoje eu sirvo aqui, nesse estado também, É para dar o incrível. É equilíbrio. incrível. Então foi para mim foi fantástico isso, sabe, de eu poder olhar e de entender e de compreensão, porque quando a gente tem entendimento, aí a gente com esse olhar de mãe, a gente vai ficando mais calma. É como se a gente estivesse vestindo a É, roupa que é, agora está no tamanho exato. perfeito. E aí a gente fala assim, uau, que legal, né? Então essa foi a minha história. O E aí caçula. vem o João Paulo, que é o meu caçula, que ele também é fruto de um outro relacionamento, não é o mesmo pai de Bruno e de Ana Carolina, e que a gente, né, estava todo mundo junto desde o Brasil, e fazer essa aproximação entre esses pais também sempre teve uma situação. E quando, hoje eu lembrando disso para a Cris, eu achei super legal lembrar disso, que quando, né, o pai de Bruno e de Ana Carolina vinha para pegá-los, o João Paulo pequeno falava, titio, me leva, deixa eu ir. E fazer entender que aquele momento essa criança não Que não ia era naquele filho, não era contexto, filho, né? também que não era filho, né? Porque era do meu outro companheiro. Então também tinha isso, né? De você adaptar isso, de você olhar isso com toda amorosidade. Tinha momentos que eu De você também às vezes falava assim, será que eu sou incluir, né? culpada nisso, né? De ter é, e também às vezes vinha um sentimento de culpa, porque a gente não sentia, eu não, eu me rompi um casamento, agora eu tenho esse filho, e às vezes eles querem assim. Mas a questão era que automaticamente sempre juntavam muito, sabe? Tantos meninos, então isso também foi legal para a gente poder dar um lugar do pai de Bruno e de Ana Carolina dentro do meu sistema, porque ele fez Uhum. parte, assim como o pai de João Paulo, que também E pertence a esse quem sistema veio e que fez antes, é legal parte a gente também. destacar, porque aí a gente fala um pouquinho da lei da hierarquia, né? Quem veio antes foi o pai dos dois primeiros, e você sempre deu esse lugar a ele no seu coração, né? Que isso que é o Sim, que a gente quer. Tudo é dentro do nosso coração. Todos esses movimentos das leis sistêmicas, que são as leis que regulam os relacionamentos, tudo ocorre dentro do nosso olhar, através do nosso olhar, a forma como a gente se posiciona, como a gente encara, como a gente trabalha dentro do nosso coração, né? Então você fez sim. essa inclusão e ele veio primeiro, o pai dos dois mais velhos, e depois o outro. Então o outro é o segundo, né? Isso é Sim, muito importante. é. E isso é muito bacana porque a gente acabou não tendo assim atritos. Não vou dizer, gente, que quando você rompe um relacionamento que você separa, que às vezes na hora você não tá com o seu ego, com aquela dorzinha aqui. Mas depois a gente vai acalentando isso tudo e as coisas vão encaixando. E quando você traz o conhecimento e experimenta passar pela a experiência de usar, né, desse olhar, de você passar e de você largar, deixar fluir, aí você vai se ajeitando tudo dentro daquilo. Então, isso é muito legal, é muito bacana isso, e é com as experiências do dia a dia que a gente vai se encaixando dentro disso daí, né? E o João Paulo falar, aí pronto, eu só tô eu e João Paulo, né? Porque os dois primeiros já foram, aí eu falei, ok, então ali E fica o ficou, e caçulinha e você vamos sentiu assim embora algum remando vazio nisso. nessa fase? Ficou, mesmo tendo um em casa. Teve. Mesmo eu com o João Paulo dentro de casa, mas também teve, sabe, situações que eu falava assim, nossa, por que isso agora? Eles podiam ter esperado, por que isso? A gente fica num monte de porquê. Mas quando ao mesmo tempo que eu ficava nos porquê e que eu olhava, vendo o resultado deles, eu falava, gente, eu não tenho que ficar mais no porquê. Eu tenho que só que agradecer a Deus, né? Mas, Cris, isso é um Sem dúvida, processo sem interno dentro dúvida. de nós, né?
não é uma varinha mágica que a gente tchum, transforma ali, tchum, um menino sai. Não, é um processo de crescimento. E a gente também experimenta sentir aquelas emoções. Já Sim, pensou se a gente não sente nada? lógico. A gente estaria oca aqui. Ah, filho saiu, filho faz isso, filho não sei o quê, estaria tudo oco sem sentir. Então, isso é muito bacana quando a gente pode passar pela experiência, ressignificar Exato. aquilo, Se transformar. compreender e falar: uau, vale a pena Uhum. passar. E se transforma nisso daí, né? E nesses anos, e é uma coisa muito legal que, olha, não só acho que os pais sofrem, mas a gente tem também os irmãos. João Paulo, como tinha uma diferença para o Bruno de 7 anos e para Ana Carolina de 9, quando o Bruno aconteceu esse casamento, né, antecipado, ele falava assim para mim, quer dizer, ele tinha na faixa de 10 anos, 11 anos, e ele falava assim: mãe, como que meu irmão que joga videogame vai agora tomar conta de uma criança? Não, mas isso está errado, ele não vai dar conta. Então a gente também, eu percebi que não era Sim. só eu que estava Os irmãos sofrendo, também sentem tá? demais quando os mais velhos vão. É, e ele tinha perdido o quê? O irmão que jogava videogame Companhia. com ele. E esse irmão ia ser pai. E ele Sim, ficava assim, como pode isso? é, Ele não exato. Ele leva o entendia. irmão ali, o colega, baribari dele, de repente vai cuidar de um bebê. É, isso. E aí, quer dizer, a gente já tinha, a Ana Carolina já tinha saído, o Bruno já também já estava, e ficou só eu e João Paulo, né? E aí a gente se apegou muito, então tudo a gente fazia muito junto. Era para ir para a igreja, era para os eventos, era coisa de escola, era de não sei o quê. E a gente sempre, hoje eu identifico que assim, eu e ele são muito parecidos, o jeito de pensar, o jeito de agir. Eu acho que até por causa dessas relações que ficaram bem mais íntimas, próximas. E nesse processo, João Paulo adorava música, sempre gostou até hoje. Ele foi participando de eventos dentro da escola, fazendo march band, e aí ele foi participar do campeonato, né, internacional que acontece aqui nos Estados Unidos, são essas competições, que nem tem futebol, tem a competição das bandas de vários estados, naquela época era 43 bandas, e ele estava numa faixa de 15 anos. Essa foi uma primeira separação assim que não foi o sair de casa, mas foi um sair para 70 dias. E ele era um menino de 15 anos, imigrante, a gente toda ainda naquela situação de como ele vai viajar vários estados aqui, sem documento, sabe, Cris, assim. E a gente passar por aquela situação. E quando ele foi, eu fiquei, nossa, mas que sensação é essa? Senti outro vazio. E o menino só ia passar 70 dias, ele estava indo e voltando. Eu ligava de manhã, de tarde, de noite, ver se o menino tinha tomado banho, se o menino tinha jantado, se tinha cantado não sei o quê, papapá. Ele teve uma hora e falou: mãe, nós estamos em campeonato. É, né? Bem brasileiro, Relaxa. assim. Quer ligar o dia inteiro, saber o dia inteiro. Você tá bem? Comeu? Fez isso, fez aquilo. E aí o bacana disso que foi assim, foi essa experiência, eu fui em algumas competições dele, quando eu fui em uma que eu fui até o quarto do alojamento, eu fiquei até doida, porque era um monte de menino, aquela bagunça, eu falei: mãe, a gente se entende, deixa que a gente tem que aprender. E aí eu fui aprendendo, ele participou durante 4 anos desse campeonato, então foi realmente, cada ano foi um aprendiz, tá? Foi um aprendiz de várias formas, dele saindo, porque estava só ele comigo, de maturidade para mim e para ele, sabe? Desafios que aí eu pude também exercer um lado não só de mãe, mas aí eu brinco com ele que, ó, sua mãe foi a sua primeira coach, eu falo assim para ele, falo: mãe, menos, menos. E foi muito bacana. Então ele passou por esse 4 anos de participante de campeonato e depois realmente ele foi convidado. Ainda ficou mais um período né, quando ele terminou o high school comigo. Depois ele foi convidado para ir para uma escola, trabalhar numa escola em Orlando. Então realmente ali ele saiu e Com dali quantos ele anos? bateu asas realmente, né? Ah, eu acho que nesse período ele devia estar com uns E aí que ele foi de 19 vez para anos, longe. tá? Mais ou menos isso. Aí ele foi para Orlando, depois ele voltou, ficou só uma questão de, sei lá, um mês, 2 meses, outra escola chama ele na Pensilvânia, ele foi para Pensilvânia, se ajeitou lá, morou um ano, depois disso ele foi para o Texas, em Santo Antônio,
trabalhou lá numa escola, morou, depois atualmente ele está em Atlanta. Então, assim, esse daí eu pude ver nele, assim, o fato de ir, mas aí eu pude entender a minha liberdade, porque eu também sou uma pessoa muito livre, sabe, Cris? Igual você fala de ação. E aí, quando eu vejo o João Paulo fazendo isso, eu falei, nossa, isso aí é mesmo um filho de Amarílias, e deixa ele voar como eu também faço. E aí a gente vai compreendendo, fui conhecendo todo esse trabalho que hoje a gente desenvolve, que você também aí desenvolve, e a gente vai trazendo cada dia esse aprendizado dentro da gente, vai trazendo, e a gente vai ressignificando, vai compreendendo, vai dando sim para a vida do Exato. jeito que foi, né? Talvez se hoje eles escutarem eu falando isso, vai falar assim, minha mãe fez isso comigo, eu não gostei, minha mãe deixou isso. Com certeza. Mas foi o que eu tinha condição de Exato. fazer Era o que era naquela época. possível. Era o que era possível, eu sozinha, sendo mãe, pai, a provedora do lar, sabe? A que participa do Dia dos Pais das competições, que vai lá para também no dia da festinha, que aí participa do Dia das Mães da festinha, que vai para não sei o quê. Então, assim, eu tinha que fazer isso. Então, muitas vezes eu tenho certeza que para eles ficou alguns detalhes. Assim como para mim também eu posso falar, minha criação foi assim, ficou. Mas é o que eu Exato. dei conta, né? Foi o que eu dei conta e foi feito com tudo com muito amor e assim muito mais. E hoje eu também, a Cris que me acompanha, eu tenho neto e filho Uhum. que fazem aniversário no mesmo dia. Uma aqui na Flórida, que é o filho da minha filha, e o Bruno, que é o do Texas. Aí a mãe aqui fazia a avó. Vai na véspera, anoitece lá com um e amanhece, vai até meio-dia, pega o voo, volta para estar Se na festinha do desdobra, né? outro. Se desdobra. Sabe? Então, assim, é bom, é ruim? Não sei, Cris. Mas foi o que eu fiz, o que eu ainda venho fazendo, consertando, aprimorando, ajustando ali, dá um olhar, choro, ri. Exato. Essa é a vida da gente, né? E foi assim que eu pude olhar para esses filhos. Hoje eu fico muito feliz que eu vejo os três, né? Todo casado, todo encaminhado, construindo o seu próprio caminho. E aí eu falo assim, Exatamente, valeu a pena. exatamente. E esse olhar de você aceitar do jeito que foi, de acolher porque era o seu melhor, né? É o olhar que a gente hoje em dia aprende a ter com os nossos pais, né? Dentro da visão sistêmica, que a gente, os nossos pais, assim como você, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Tudo foi por amor. E cada um fez e cada um deu aquilo que era possível. Então, esse trabalho, por isso que eu sou apaixonada por esse trabalho, por esse olhar, porque a gente vai curando todas aquelas nossas pequenas dores, né? Tendo essa consciência de que tudo foi da melhor forma possível, que cada um fez aquilo que era possível de ser feito. E estamos todos aqui, né? Todos Sim, vivendo e sim. todos aprendendo e crescendo e todos a gente se transformando, né? E nos preparando. No meu caso, eu passei por toda essa preparação através desse olhar das constelações para estar pronta para minha filha ir embora de casa. E foi, e foi muito, muito Sim. importante, muito importante. E E a gente, assim, não é fácil. Eu acho que, como você já tinha o conhecimento, não foi fácil você passar. Eu que não tinha na época, a gente foi passando também da mesma forma, e não é porque você tem que você vai claro que ser não, um mar de rosas. somos Tem humanos, emoções, né? E, sem dúvida. sim, e e tem as emoções, a gente tem a nossa história, a gente tem tudo que a gente já vivenciou lá para trás, a partir deles, e o que a gente É um tá. Então, isso tudo processo, faz é um parte, processo de né? aprendizado contínuo. Fica mais leve quando a gente já tem um olhar diferente, né? Que acho que o caminho fica um pouco mais leve, mas é o processo de cada um, é a história de cada um, né? Sim. Ai, que bom, se eu pude ser uma contribuição aí hoje para o pessoal aí, né, para esse mês aí falando, né, Cris? Eu fico muito feliz, porque é o que eu passei, é o que às vezes a gente ainda tem algo para estar ainda passando, né? Sim, Passando não, sim, vivenciando, né? Vivenciando
vivenciando. Então, eu acho que isso é muito importante. E espero que tenha sido uma contribuição de cada um olhar, né? Da gente olhar esse pertencimento, porque eu fui mãe e pai, mas não deixei de Lei trazer o lugar do do pai, que eles pertencimento, tinham um só para a pai. gente pontuar aqui para encerrar. Então, pertencimento, todos Isso. pertencem dentro do sistema. E a Marilis fez isso sem saber, né? De forma muito É. forte, sempre mantendo, mesmo sendo pai e mãe dos filhos, no sentido como função, né? Sempre manteve o Aham. pai das crianças no coração deles, né? Isso. Isso, né? E outro ponto que é a hierarquia, então, como eu tive dois relacionamentos, né, e tive filhos desses dois relacionamentos, então era legal a gente reconhecer quem chega Exato. primeiro tem uma precedência sobre o outro, mas que eles também fazem parte, então isso é muito bacana, né? E que cada um tem o seu lugar, assim como eu também com o processo das constelações me ajudaram muito a olhar as É, minhas perdas e dar um lugar para cada um. Porque aí, quando a gente reconhece isso, cada um vai exato. se ajustando no seu lugar para Isso, poder se isso. Só para posicionar quem não na estava vida, aqui, isso é só muito para esclarecer importante. esse pedacinho, é que o dentro desse olhar sistêmico, todos os seres gerados, mas que não nasceram, eles fazem parte do nosso sistema e eles precisam ser vistos. Então, eles pertencem e, ao mesmo tempo, eles têm um lugar dentro do sistema. Se foi o primeiro filho, se foi o segundo, o terceiro ou quarto. Então, é que aí já entra dentro da lei da hierarquia. Eles precisam ter um lugar no coração, né? E, e a lei do equilíbrio, né, minha querida? Que foi Sim, incrível essa sim, história do sim. Texas. Para mim, fechou com chave de ouro quando eu entendi por que, que o Bruno foi para aquela região, para aquele estado. Aí foi realmente quando eu entendi É, a ordem do equilíbrio da é recebi. maravilhoso. E a nossa vida flui mais leve quando a gente faz Sim, acontecer, ou quando a gente tem esse olhar dentro dessas leis. Tudo fica mais leve, né, Marilis? com Mas certeza, olha, muito né? Que bom. obrigada, minha querida, Ai, por aceitar esse convite, por vir aqui, abrir seu coração, contar a sua história. Eu sempre me encanto com a sua força, sua coragem, a resiliência, e eu admiro demais. E eu acho que isso a gente deve sempre compartilhar as nossas histórias, porque a gente sempre toca o coração de alguém, tem sempre alguém que vivenciou algo parecido, que se conecta. E através dessas conexões a gente cresce, a gente amadurece, a gente às vezes percebe um outro olhar que a gente não tinha ainda se dado conta e vai se curando também aos pouquinhos, né? com certeza. Eu que fico muito feliz de poder ser essa contribuição e de partilhar o que realmente aconteceu, né? Com a saída É dos isso meus aí, filhos, nos né? preparar, né? Você estimula as mães a se prepararem para esse momento, né? Com certeza. Vale a pena, né, a gente ter uma preparação, sim, mas a gente olhar que os filhos Tá. não são nossos. Os filhos são de Deus, né, em primeiro lugar, que Ele nos dá a oportunidade da gente exercer a função de pai, mãe, de uma tia e tudo, mas que eles estão ali para a gente só vai Exato. conduzir o Deixar nosso olhar e deixar eles eles voarem. irem. Isso, Tá bom, minha querida. né? Muito Que bom, obrigada, um Cris. beijo. Ó, Obrigada por terem um participado. beijo. Até a próxima quarta. Quarta que vem tem mais. Obrigada, Marilis. Muito obrigada, minha querida. Beijo, beijo Nada. grande. Um Obrigada. beijão aí, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tá, beijo, tchau.